A maioria das pessoas acha que a Bíblia não fala sobre rotina. Mas a verdade sobre a rotina, ela é mais desconfortável do que só evitar o assunto. Porque a Bíblia fala assim o tempo todo sobre isso. Só que quase ninguém percebe ou pratica. Ela fala de forma sutil. Ela traz a rotina, por exemplo, no conceito de hábitos, de ordem, práticas regulares que refletem a fé e a adoração, como por exemplo, de Daniel orando, ou Jesus buscando Deus em momentos específicos. E isso nos mostra que Deus valoriza a disciplina, valoriza a constância no relacionamento com Ele, transformando o dia a dia em algo para a sua glória, e não em apenas repetições vazias. E as pessoas não praticam não porque não entendem, mas porque essa lição confronta diretamente o nosso orgulho, a nossa pressa pelo resultado, o nosso imediatismo. E a lição bíblica sobre rotina, ela é simples, antiga, mas poderosa, que é a fidelidade no pouco, todos os dias. Lê comigo em Lucas, capítulo 16, versículo 10, que diz assim: quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Quase todo mundo aplica esse versículo somente nas decisões cotidianas financeiras. Mas ele foi escrito para o nosso cotidiano invisível, no geral da nossa rotina. Porque o pouco falado no versículo não é simbólico, ele é literal. É, por exemplo, o horário que tu respeita ou atropela. Ou o dinheiro pequeno, o pouco aquele, que tu organiza, anota ou ignora. A Bíblia treina pessoas para o extraordinário, mas primeiro ela treina caráter no ordinário, nas pequenas coisas do dia a dia. E aqui está o ponto que quase ninguém aceita. As pessoas querem resultado sem constância, crescimento sem processo, chamado sem disciplina. Mas na lógica bíblica, rotina não é acessório de fé para conseguir o que a gente quer. É ferramenta de formação de caráter. Por exemplo, a mulher que ora, mas não organiza a sua rotina. Ou seja, ela vive pedindo direção para Deus, enquanto ela se distrai e ignora o treino que ele já propôs para o dia de hoje. Eu me chamo Thaís Bilhalba, eu ajudo pessoas e negócios a saírem do operacional, da sobrecarga e da desorganização, para viverem uma rotina estruturada, produtiva e alinhada com o propósito do reino. Meu trabalho não é fazer tu trabalhar mais, acredite, é muito pelo contrário. É te ensinar a governar melhor o que tu já faz, com princípios, com clareza e constância. Vou deixar aqui na descrição links importantes, não só dos nossos serviços, mas também de outros conteúdos para que tu possa te aprofundar ainda mais nesse assunto. E já aproveita e te inscreve no canal para continuar recebendo conteúdos como este. Agora vamos trazer tudo isso que a gente está conversando para a nossa vida real. E vamos começar pela vida pessoal. Por exemplo, recomeçamos o devocional toda semana. Mas já na quarta-feira, na quinta-feira, vamos perdendo o ritmo e cansadas não sustentamos até domingo. Queremos saúde, mas negociamos todos os dias hábitos básicos de alimentação, a nossa atividade física, ou ficamos empurrando, adiando, protelando consultas médicas. Pedimos por paz, mas vivemos no improviso, correndo atrás das demandas e do tempo o tempo todo. Isso não é falta de fé, é falta de prática da lição bíblica na rotina. Rotina na Bíblia não é repetição mecânica, é treinamento de fidelidade. Porque não foi o trono que treinou Davi, o Senhor que treinou Davi através da sua rotina. Cuidar de ovelhas permitiu que ele enfrentasse o urso. Enfrentar o urso permitiu que ele vencesse Golias. Vencer Golias levou ele para o palácio. Foi no palácio que ele se tornou soldado. E de soldado ele passou a comandante. E de comandante ele passou a rei. Todo esse preparo de Deus na vida de Davi foi através da rotina, que foi aumentando a sua intensidade e melhorando as suas capacidades nesse treino. Deus não testa maturidade no palco, até porque nós não suportaríamos essa pressão. Ele testa na agenda do dia a dia. É essa rotina que te prepara para o teu chamado.
Quem despreza o pequeno sempre vai se sentir despreparada para o grande, porque não teve treino. É como se candidatar para uma corrida que tu nunca treinou. E esse sentimento de medo pode estar vindo exatamente desse despreparo. Por isso, a pergunta certa para este momento não é o que eu quero viver. A pergunta correta é o que eu estou praticando todos os dias que me prepara para esse chamado. Porque a rotina revela o nível de governo que tu exerce sobre si. Ela revela o teu nível de maturidade emocional diante dos desafios. E o teu nível de prontidão para liderar, não só a ti mesmo, como as outras pessoas dentro da tua empresa. E aqui é impossível não lembrar de Débora, que ao dar a notícia para Baraque sobre a guerra que ele enfrentaria com as suas tropas, foi condicionada pelo oficial de que ele só iria à guerra se Débora fosse também. Sem titubear, ela se levantou e foi à frente, levando a orientação do Senhor para cada passo e vencendo, sem empunhar uma espada, só através da coragem, da prontidão e da fé. A lição bíblica que quase ninguém pratica é exatamente essa. Deus não acelera processos com quem não está pronto, porque isso derrubaria essa pessoa. Ele prepara e capacita as pessoas através da rotina que leva essa pessoa gradativamente para o seu chamado. E tu já parou para pensar que pessoas que não gostam de rotina e vivem no improviso, apagando os incêndios, podem estar sendo afastadas do seu chamado pela oposição propositadamente, alimentando esse sentimento? Por isso, se levante com prontidão para viver essa rotina, com coragem, com fé, mas começa pelo básico. Sustenta o básico primeiro, se fortalece nessa fase, fica boa nisso. Porque sem constância, sem fidelidade no pequeno, não há preparação para o grande. E no próximo conteúdo do Efeito Rotina, a gente vai aprofundar de forma mais prática como essa fidelidade diária se traduz em decisões práticas para o teu dia. Sem misticismo ou teorias vazias. Porque rotina não é sobre fazer mais. É sobre se tornar alguém capaz de sustentar o que foi chamada para fazer. Te espero no próximo conteúdo. Bora vencer, bora viver!